Bom, boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma sessão do Quintas de Clique. Eu sou Luiz Pitinini, diretor de alianças e canais da Clique para a região. Em agosto de 2020, a Clique lançou uma ferramenta gratuita conhecida como Click Data Transfer. Ela nos permite coletar dados de várias fontes de dados e seu objetivo é ajudar a impulsionar a adoção do Click SaaS, conectando-se a fontes de dados locais e enviando esses dados para o ClickSense Enterprise SaaS. Esse será o tema da primeira parte dessa apresentação, quando o Guilherme Leite vai nos guiar e nos explicar um pouquinho sobre essa ferramenta, sobre essa característica que a gente tem aí para capacitar ou para habilitar a nossa ida ou a ida dos nossos clientes para o SaaS, que é uma das grandes estratégias, uma das grandes iniciativas que a gente tem aí no final de 2020 e começo e durante o ano de 2021. É a bola da vez. SaaS é a bola da vez para a gente. Na segunda parte da sessão, o Ricardo Gerhard vai apresentar como é que a gente pode criar parcerias de sucesso com a Clique, com empresas de produtos, de software, de solução. Tá? Ele vai abordar desde solução de questões técnicas até as dúvidas mais comuns e até mesmo forma de identificar e tratar uma oportunidade de OIM. Como sempre, antes de começar, vale lembrar que vocês podem fazer perguntas através da ferramenta de Q&A e essas perguntas vão ser respondidas ao final da apresentação. Também lembro para vocês que no nosso canal do YouTube, youtube.com/clicktipsforpartners, já estão os vídeos anteriores de Quintas de Clique. Tá ok? Então eu passo para você, Gui. Obrigado. Obrigado, Pete, pela apresentação. Boa tarde a todos, boa tarde, Pete. Meu nome é Guilherme Leite, eu sou arquiteto de soluções na Clique, responsável pela parte de capacitação de parceiros aqui no Brasil. No Quintas de Clique de hoje, nosso tema é o Click Data Transfer e também vou comentar rapidinho sobre as novidades que tivemos na release de setembro de 2020, aquilo que afetou diretamente o nosso SaaS. Depois da minha apresentação, o Ricardo, também é arquiteto de soluções da Click, vai falar um pouquinho com vocês sobre OEM e também vai falar sobre como utilizar SaaS, alguns cenários específicos que ele vai comentar mais para frente. Começando pela parte do Click Data Transfer, contextualizando os cenários que existiam antes da chegada do Click Data Transfer. Imagina que nós temos nosso ambiente SaaS, seja um ClickSense Business ou um ClickSense Enterprise SaaS. Os usuários desejavam fazer leitura de alguns dados de uma maneira otimizada. Esses dados estavam já na nuvem, né? Já que estamos trabalhando tudo em nuvem. Então, fazíamos leitura de um Redshift, de um Google BigQuery, dados que estavam de repente no S3 para fazer essa leitura, otimizando toda essa leitura em nuvem. Tinham muitos casos que o usuário tinha planilhas, sejam planilhas de deparo, as planilhas são utilizadas e populadas pela área do usuário, eles desejavam consumir isso no SaaS também. Como que eles podiam fazer isso? Um upload manual, ou seja, entravam no ambiente do SaaS e arrastavam essa planilha, o CSV, enfim, o arquivo em questão para o ambiente do SaaS, para assim fazer uma leitura e depois uma carga, ou utilizavam aplicativos de terceiros, como um Dropbox, um Google Drive, para sincronizar um diretório e assim mover esse arquivo para a nuvem e fazer a leitura com o SaaS. Pensando nisso, entrou no cenário Click Data Transfer. O que é o Click Data Transfer? O que a gente consegue utilizar? Ele é um aplicativo que é instalado on-prem, preferencialmente em um servidor para rodar como serviço. E o que a gente consegue fazer com ele? A gente consegue fazer seleções de dados em um banco de dados, com uma conexão ADBC, um REST, onde a gente consegue ler algumas tabelas, ler as tabelas, enfim, trazer essa informação, gravar um QVD e já mover esse QVD pronto para a nuvem, para o meu ambiente do tenant, um ambiente SaaS. E aqui tanto faz ClickSense Business como Enterprise SaaS, o Click Data Transfer, ele consegue conectar em ambos. Então o objetivo dessa primeira etapa seria fazer uma leitura do banco de dados, em algumas tabelas, gerar QVDs e mover para a nuvem. Assim que eu movo isso para a nuvem, eu consigo iniciar uma carga de um aplicativo que já está na nuvem para poder consumir esses dados atualizados. Outra opção seria eu utilizar um QVF. Então imagina que o seu usuário já tem um ClickSense desktop, está utilizando autenticado com o tenant. Ele já tem toda uma lógica de script ali que já conecta em banco de dados, faz combinações, transformações. Eu posso utilizar esse QVF,
iniciar a carga dele e no final gravar os QVDs e mover também para a nuvem para depois popular as informações que estão no meu tenant. E a outra opção que nós temos é fazer a parte de monitoramento de pasta. Assim como o Google Drive, assim como o OneDrive trabalha e outras ferramentas, o Dropbox, por exemplo, a gente consegue estipular pastas que vão ser monitoradas. Então, toda vez que algum flat file, um Excel, um CSV, por exemplo, for modificado nessa pasta ou for inserido, o Click detecta, já que está rodando como serviço, né, o Click Data Transfer, e move esse arquivo lá para a nuvem. E assim, mais uma vez, a gente pode até definir aplicativos que vão rodar a carga para poder ler e consumir esse dado atualizado. Então, esse é o contexto, esse é o cenário que a gente consegue trabalhar com o Click Data Transfer. Como que funciona a segurança por trás disso, né? Como que funciona isso no ambiente Windows? A gente consegue utilizar a segurança de pasta do Windows. Então, se vocês olharem aqui na parte inferior da tela, que é onde está o Click Data Transfer, através de um API token, né, uma chave única de token com o meu tenant, eu faço essa sincronização e comunicação. Então, consigo vincular o meu Click Data Transfer que está rodando no meu servidor com o meu tenant que está lá na nuvem. E essa comunicação uma vez feita, eu posso trabalhar com as pastas do Windows, utilizando a segurança do Windows para fazer o monitoramento de pastas, etc. E eu consigo também conectar minhas fontes de dados e ler essas tabelas, gravar QVDs e mover para a nuvem. E quando eu faço a comunicação, é uma comunicação HTTPS, eu conecto diretamente cada uma dessas tarefas a um espaço na nuvem. Então, eu conecto a um espaço privado, a um espaço compartilhado, já movendo os dados lá para a nuvem. E assim, dentro do espaço, cada espaço tem determinados perfis de acesso, determinadas pessoas, né, grupo de pessoas, e essas pessoas vão ter acesso ou não ao dado que eu estou movendo para a nuvem. Então, a segurança ela é feita tanto com API Token como pela segurança de espaços na nuvem. Lembrando que o Click Data Transfer ele é instalado on-prem. Se a gente está falando de um ambiente enterprise, preferencialmente instalar isso no servidor que vai rodar como serviço. Então, se tiverem cargas durante a noite, o servidor vai estar ligado, então a gente vai conseguir movimentar esses dados para a nuvem. Se é um cenário menor e é um usuário de ClickSense Business, é possível sim instalar num desktop, né, numa máquina local, para sempre que o desktop estiver ligado, o serviço vai rodar e assim fazer a sincronização de dados com a nuvem. Então, pensando em todo esse cenário, o que mudou quando a gente fala hoje de Enterprise SaaS ou ClickSense Business? Se no cenário anterior a gente só conseguia automaticamente, né, ler dados que estavam já na nuvens, agora com o Click Data Transfer a gente tem algo on-prem, está aqui abaixo da linha do Firewall, onde além de tudo aquilo que a gente já conseguia fazer lendo os dados na nuvem, eu consigo carregar fontes de dados, flat files, QVDs e mover isso automaticamente para o meu ambiente do SaaS. Isso pode ser usado também não só quando eu estou trabalhando com o ambiente SaaS. Se eu estiver de repente trabalhando com o ClickSense Enterprise do Windows, então já estou num ambiente híbrido, onde o QVF do ClickSense Enterprise Windows eu já movo diretamente, publico no SaaS. Imagina que eu tenho outros arquivos que eu gostaria de mover QVDs também para o SaaS, eu consigo fazer isso já otimizado com o Click Data Transfer de uma maneira totalmente automática. Então já amplia o meu cenário de uso, né? Já tenho novos casos de uso aqui. E não só o ClickSense Enterprise Windows, mas se eu estiver trabalhando com um cliente que está passando por um processo de modernização, né? Está trabalhando com a AMP, por exemplo, é possível utilizar o ClickView Publisher, publicar um QVW diretamente na nuvem e também utilizar o Click Data Transfer para fazer monitoramento de pasta, mover QVDs para a nuvem e assim eu consigo fazer essa migração simples, sem estresse, do ClickView para o meu ClickSense Enterprise SaaS. Eu consigo fazer essa modernização de uma forma simples e transparente para o usuário e reaproveitar tudo aquilo que já foi feito no meu ambiente de ClickView. Agora eu vou sair um pouquinho da apresentação e vou abrir o meu tenant para mostrar para vocês como que eu faço o download, como que eu faço a instalação, o que que eu preciso configurar. Saindo aqui da apresentação, eu vou abrir o navegador. Esse daqui é o meu tenant do ClickSense Enterprise SaaS. Lembrando que o processo para fazer essa instalação Data Transfer e a sincronização com o tenant, se eu estiver trabalhando com o ClickSense Business, ele é exatamente o mesmo. Aqui nesse tenant, eu sou o tenant admin,
Então, se eu clicar aqui no canto superior direito, onde tem as minhas iniciais, eu posso vir aqui e abrir o console de administração. Já abri aqui numa nova guia para facilitar. O primeiro ponto que a gente tem que atentar, como eu comentei na apresentação, é para você conseguir criar uma chave de API, né, uma API Key, e assim sincronizar o seu Click Data Transfer com o seu tenant, você tem que ter o perfil de developer. Então, vou vir aqui no meu usuário, que é o Guilherme Leite. Eu edito as funções. Vejam que eu já sou o admin do locatário, né, eu sou o tenant admin, e eu tenho a parte de developer habilitada aqui para mim. Então, esse é o primeiro ponto. O usuário tem que ser developer. O segundo ponto é, quando a gente cria um API Key, né, uma chave de API, ela é válida por um determinado período. Por padrão, aqui no Click Sense Enterprise SaaS, esse período é de 7 dias, vocês podem aumentar para assim ficar melhor, deixar uma chave de 1 ano, 2 anos, enfim, um período máximo maior para não ter que ficar renovando toda hora essa chave. Onde a gente faz isso? Aqui em configurações, eu tenho diversas opções do meu tenant. E aqui na parte de API Key, aqui, ó, chaves de API, eu vou deixar habilitado para que as pessoas com perfil de developer consigam gerar essa chave. E eu deixo a expiração máxima de token, eu configuro aqui nesse local. No meu caso, eu coloquei 365 dias, ou seja, 1 ano, só para poder facilitar, não ter que ficar trocando isso de tempos em tempos, a cada um dia, etc. Então, fechando aqui o console de administração, uma vez que eu tenho habilitado a chave de API num período que para minha empresa faça sentido, e o meu usuário, né, o usuário que vai gerar, está com o perfil developer, eu posso voltar aqui para o Hub, de novo, clico aqui nas minhas iniciais e vou em configurações. É aqui que eu consigo baixar o ClickSense Desktop, não só baixar como autenticar também, os links já estão aqui para facilitar, e é aqui que eu baixo o meu Click Data Transfer. O processo de instalação é bem simples, faz download, executa o arquivo, faz a instalação no local que vocês desejam, no servidor, e já vai subir os arquivos e deixar rodando um serviço do Click Data Transfer. Uma vez instalado, eu preciso gerar uma chave de API justamente para utilizar no Click Data Transfer. Eu vou abrir o programa aqui que eu já instalei, né, o Click Data Transfer. Eu já tenho aqui configurado com o meu tenant, mas se for a primeira vez que vocês estão usando, vocês vão cair com uma tela como essa daqui, onde vocês definem o nome, né, dessa conexão com o tenant. Vocês definem também a URL, então é passado a URL do tenant de vocês, eu coloquei aqui no caso a minha URL, e vocês colocam o API Key. E onde eu gero isso? Voltando aqui para o tenant, eu estou aqui na parte de informações pessoais, onde é possível baixar, né? Vocês já baixaram e instalaram, e eu tenho aqui à esquerda chaves de API. Exatamente aqui que eu tenho que gerar essa chave para sincronizar com o meu Click Data Transfer. Eu vou clicar aqui em gerar nova chave, eu passo uma descrição, a descrição que faça sentido, que depois eu vou olhar aqui e lembre do que é essa chave, como por exemplo, Click Data Transfer, quintas de clique, ou jueves de clique, se fosse espanhol. Defino aqui o período que ela vai expirar, lembrando que eu defini lá na minha configuração, no console, que o máximo é de 1 ano, então aparece aqui o máximo de 1 ano para mim. Então posso definir um período, colocar de 1 ano, imagina que estou rodando isso no servidor, eu vou trocar daqui 1 ano só essa API, e peço para gerar. Quando gera, ele gera essa chave aqui para mim, ela que eu tenho que copiar e colar no meu Click Data Transfer. Lembrando um ponto importante, né? Aqui ele já até comenta, né? Certifique-se de copiar a chave API abaixo e armazenar no local seguro. Você não poderá acessá-la novamente. Por quê? Imagina que eu copiei essa chave, ela está aqui gerada. Se eu clicar aqui e tentar editar, eu não consigo pegar essa chave de volta. Só consigo editar o nome. Então, se você não salvou isso em algum local, um documento de texto, deixou isso armazenado em algum local, caso precise configurar de novo, você vai ter que gerar uma nova chave. Isso vale para qualquer API que nós estamos falando, não só o Click Data Transfer. Legal? Voltando para o Data Transfer, eu colo aquele API Key e coloco para confirmar. Ele já validou aqui que o tenant ele é válido. Essa chave de API vai fazer a sincronização com o meu tenant. Está tudo ok. No meu caso, eu não vou confirmar porque eu já tenho configurado, mas no caso de vocês, primeira instalação, vocês podem confirmar. Uma vez que agora eu já tenho essa sincronização feita, né, do meu tenant com o Click Data Transfer local, seja num servidor, né, on-premise, seja numa máquina local, se estou usando o ClickSense Business,
Aí eu vou para as minhas opções de configurações. Eu comentei que dá para a gente ler dados de conexão de um banco de dados, um ADBC, enfim, ler tabelas de gerar QVDs. Eu consigo monitorar pastas e eu consigo rodar QVFs, né, aplicativo de ClickSense criados no ClickSense Desktop, por exemplo. Essas três opções, elas estão exatamente aqui na parte da esquerda da tela, onde eu tenho Data Connections, Click Apps e Data Folders. Começando pela parte de conexões, que é exatamente onde eu estou, vocês podem clicar aqui para adicionar uma nova conexão. E tudo que a gente faz aqui, seja uma conexão, Data Folder ou um Click App, ele é vinculado a um espaço. Lembrando que lá no nosso tenant, se eu estou falando do ClickSense Enterprise SaaS, eu tenho o espaço pessoal, onde só eu vou ter acesso, né, onde eu crio as minhas aplicações. O compartilhado, que é onde eu trabalho com co-desenvolvimento, posso ter N espaços compartilhados, trabalhar com outras pessoas. E tem o espaço gerenciado, que é o espaço onde eu vou publicar uma aplicação final, que meu usuário vai consumir e trabalhar com o self-service. Se a gente estiver falando do ClickSense Business, eu só vou ter o espaço pessoal e o compartilhado, eu não tenho o gerenciado. Nesse caso aqui, então, eu vou colocar aqui com QDT exemplo, definir o espaço que eu quero vincular nessa minha conexão. No meu caso, vou colocar como espaço pessoal. Avançar. Eu já tenho umas conexões que já foram feitas aqui. Eu posso clicar aqui em criar uma nova conexão e eu já tenho alguns exemplos aqui prontos de conexão. Então posso fazer um REST Connection, posso conectar um SQL Server no Azure, no Apache Spark, enfim. Num Postgre, eu já tenho N opções onde eu consigo passar aqui a string de conexão, por exemplo, no SQL Server, né? Passo o nome da conexão, o servidor, a porta, o database que eu quero ler, crio essa conexão e assim eu já consigo conectar diretamente no banco e gerar os QVDs. Eu não vou continuar esse processo aqui, porque eu já tenho umas configurações prontas. Então vou utilizar essa daqui, eu vou só editar para mostrar para vocês o que seria a próxima tela, né? Uma vez que eu já criei minha conexão, né, já vinculei com o espaço, eu posso escolher aplicativos que estão naquele espaço. No meu caso, eu selecionei esse aqui DT exemplos, mas poderia selecionar N aplicativos. O que eu vou fazer com esses aplicativos? Assim que eu fizer a leitura lá no meu banco de dados, na minha tabela, criar os QVDs, por exemplo, eu vou subir o meu QVD para aquele espaço pessoal e vou atualizar esse aplicativo, porque teoricamente esse aplicativo vai consumir os dados que eu estou alimentando, que eu estou inserindo no meu tenant. Uma vez que você confirma, isso daqui já está pronto. Outra opção que a gente tem é trabalhar com Click Apps. Como eu comentei, vocês podem selecionar um QVF já existente, que tem toda uma lógica de script, que faz conexões e gera QVDs, para ser executado aqui pelo Click Data Transfer e assim subir esses QVDs que estão prontos lá para o meu tenant. E uma terceira opção que eu comentei com vocês é a questão do Data Folder. Eu fico monitorando essa pasta, no meu caso, essa pasta específica aqui no meu usuário, e sempre que for inserido um arquivo naquele local, esse arquivo vai ser movimentado para o meu tenant. E também, claro, eu posso escolher para um aplicativo ser atualizado logo após essa transferência. Então, olha que interessante. Sempre que alguém inserir algum arquivo, né, ou modificar um flat file nessa pasta que eu estou monitorando, automaticamente vai subir para o tenant e automaticamente vai ter um reload de um aplicativo específico, um ou vários, né? Que são aplicativos que utilizam esses arquivos que eu estou mostrando aqui em questão como sua base de dados para popular os dados e assim atualizar. Então são as três opções que a gente tem. A configuração, vocês viram que é bem simples na hora que eu tenho aqui. Outra opção que eu tenho é visualizar as conexões que já foram criadas. No meu caso aqui eu estou usando um SQL Server local, então já tenho aqui a conexão já criada, eu posso editar string de conexão, etc. E a última opção que a gente tem aqui à esquerda é a parte de Schedule, é a parte onde eu tenho recargas programadas. Então imagina que meu SQL local aqui, onde eu selecionei já algumas tabelas, eu quero que isso rode de hora em hora, ou diariamente, mês em mês, enfim. Eu consigo definir aqui o período onde vai ser feita essa recarga e assim subir o dado para a nuvem e recarregar o aplicativo lá na nuvem. Então, assim, a configuração ela é bem simples. Uma vez que eu fiz a configuração, já schedulei, já está tudo pronto. O serviço do Data Transfer vai funcionar sempre monitorando todas as informações, subindo o dado para a nuvem e carregando a minha aplicação.
Fazendo um exemplo bem prático, eu tenho esse espaço chamado Click Data Transfer, tenho esse aplicativo aqui que é o QDT Exemplos. Se eu olhar na parte de fonte de dados, eu venho aqui em Data Source, eu tenho aqui nesse espaço um TXT que seria o vendas para o país, um Excel que tem uma parte Section Access. O TXT, que é o vendas para o país, é bem simples, duas colunas, eu tenho o total de vendas e 3 países aqui. Vocês podem ver que a Argentina é o país que mais vendeu neste exemplo. Esse TXT ele está sendo monitorado pela parte de monitoramento de pastas dentro do Data Transfer. O que eu quero mostrar nesse exemplo? Eu vou alterar esse TXT e também vou inserir algumas outras informações de um SQL Server. Eu vou gravar um QVD dentro desse espaço. Se eu abrir o aplicativo que vai ser atualizado, que é esse QDT Exemplos, vocês podem ver que eu fiz uma análise aqui bem simplista, onde eu mostro o total de vendas, que reflete o TXT que eu mostrei para vocês, 350 de vendas. Eu tenho aqui a última atualização, ela ocorreu a 6 minutos e 10 segundos, a partir do momento que eu abri o aplicativo, esse foi o tempo contabilizado. E eu tenho duas visualizações aqui que são incompletas, justamente porque eu não tenho os QVDs que irão vir do meu SQL Server. Então o que eu preciso fazer? Vir aqui no meu Click Data Transfer, eu olho aqui em Data Connections, eu apaguei todas, eu vou criar um novo Data Connection. Então, vou chamar ele de MS SQL, Microsoft SQL Server. Vou definir o espaço que eu quero trabalhar, onde eu vou mover meus dados. No caso, espaço compartilhado, Click Data Transfer. Clicar aqui em Next. Já tenho a minha conexão do SQL Server local, numa outra VM que eu estou rodando aqui. Já conectou no AdventureWorks. O owner é o DBO. E eu vou ler somente duas tabelas aqui para efeito de demonstração. Eu vou pegar Gin Organization, e eu vou ler todos os campos, para mim é indiferente, já quero levar todos de uma vez. E Effect Finance, então também quero levar todos os campos dessa fato. Vou selecionar esses dados, e agora eu vou selecionar que aplicativo eu quero atualizar, assim que eu mover esses dados lá para o meu espaço compartilhado. Exatamente aquele aplicativo QDT Exemplos que eu acabei de mostrar. Então vou passar ele para o lado direito da tela, que é o aplicativo que eu quero que atualize, e vou confirmar. Legal, então a conexão já foi criada, como vocês podem ver aqui. Nunca foi rodado, eu acabei de criar. Então o que eu vou fazer? Posso schedular, mas nesse exemplo eu vou simplesmente pedir para rodar essa conexão. Então se eu voltar aqui para o nosso aplicativo, está mostrando que a última atualização foi feita há 6 minutos e 10 segundos. O que está acontecendo? Já fez um select no meu database, acabou de carregar o meu aplicativo e já populou aqui as informações com a Gin Organization e a Fact Finance que estão vindo lá do meu SQL Server. Eu também estou trabalhando no Data Transfer com a parte de monitoramento de pastas, que eu mostrei para vocês. E este arquivo aqui em TXT, ele está nesse monitoramento de pasta. O que eu vou fazer então? Eu vou alterar esse arquivo, eu vou falar que o Brasil agora é o que mais vendeu. Ele vendeu 350, tem que aumentar o total de vendas aqui. Eu vou salvar. Nesse momento, o Data Transfer ele está trabalhando como um serviço, né? Ele está monitorando a pasta. Então ele entendeu, verificou, né, que foi atualizado um arquivo e vai fazer upload desse arquivo aqui para o meu tenant. Fazendo upload, já atualiza automaticamente esse aplicativo aqui que eu programei. A atualização foi feita, Brasil contemplando os 350. Total de vendas aumentou. No lado direito da tela nada mudou, porque eu não mexi nada na Fact Finance. Se eu voltar aqui para o meu Hub e pegar os detalhes do espaço que eu mostrei para vocês, onde tem as fontes de dados, né, o Data Source, vocês vão ver que foi atualizado tanto o TXT e agora já tem esses dois QVDs aqui para mim. Voltando aqui para a última parte da minha apresentação, eu queria trazer algumas novidades que tiveram na release de setembro agora em 2020. Teve a parte de Advanced Analytics com K-Means, com a parte de clustering. Pode entrar depois no Help, tem bastante informações, mostra como é que funcionam os cálculos. Isso é muito importante para os nossos clientes. Teve melhorias na parte de Visual Analytics, como a parte de Reference Lines, foi melhorada. Mas o que eu queria mostrar para vocês, até pensando na parte de SaaS, foram duas mudanças muito importantes. A primeira é que hoje não tem mais um limite de recarga diária, ou limite de recargas simultâneas no SaaS, no ClickSense Enterprise SaaS. Lembrando que a partir de 100 recargas simultâneas,
é claro que a performance acaba sendo afetada de uma maneira geral. A questão do tamanho do aplicativo em memória, que antes era de 2,5 GB, hoje cada aplicativo pode ter até 5 GB em memória no nosso ClickSense Enterprise SaaS. Isso é importante, que também já aumenta os casos de uso de aplicações que podem ser colocados no SaaS. Lembrando que sempre há uma forma de trabalhar com aplicativos muito grandes, como utilizando o ODEC, que é o On Demand App Generator, ou utilizando o Dynamic Views para trazer informação mais atualizada. Se vocês tiverem interesse e desejarem ver o tamanho do aplicativo em memória no SaaS, hoje também já tem o App Analyzer para o SaaS. Eu tenho aqui os links. Eu vou compartilhar depois o link com vocês, mas tem aqui na comunidade mostrando o App Analyzer para o SaaS, como é que ele funciona. Vocês conseguem ver aqui o consumo em memória, o que pode ser melhorado na aplicação de vocês para ocupar menos memória. Assim vocês conseguem ter mais informações dos aplicativos que vocês estão movendo para o seu tenant. Legal? Também tem, claro, no Help da Click as novidades de setembro, aqui tem todos os detalhes, mas eu queria passar essas informações do SaaS, que eu acho que são muito importantes e pertinentes para vocês parceiros. Da minha parte é isso, eu finalizo aqui a minha apresentação e eu passo agora para o Ricardo continuar mostrando um pouquinho para vocês a parte de OEM. Obrigado. Obrigadão, Guilherme, muito boa apresentação. Olá, pessoal, meu nome é Ricardo Gerhard, sou Solution Architect, Click, atuando no segmento OEM, e hoje eu estou aqui para demonstrar como que a Click pode criar uma parceria de sucesso para empresas que procuram inovar em soluções de mercado, aproveitando para comentar que o OEM não é um produto, e sim uma forma de aquisição e utilização de nossos produtos. Ok? Bom, primeiramente é bom entender que quando falamos de Click no modelo de contrato OEM, estamos atuando em resolver um problema de produto de software e não uma dor interna de um departamento como a maioria dos clientes nos acionam. Deve ter notado que estamos falando de empresas que já possuem alguma oferta de solução para seus clientes. Existem três grandes necessidades que movem um cliente para buscar um parceiro de tecnologia. A primeira é inovação em produtos existentes. Nesse cenário, podemos dar exemplo, uma empresa líder no controle de processos ou gestão, como um ERP, um CRM, porém deficitária em apresentação de dados com valor. Um modo de BI ou Analytics na ferramenta fará com que a empresa seja vista como inovadora. Também, a segunda opção seja gerar novas receitas ou incremento das ofertas atuais. O entendimento que a solução possui um Analytics pode motivar a venda de outros módulos ou soluções já existentes na solução atual, até mesmo auxiliar a manter os clientes existentes. E o terceiro ponto bem importante é a troca de tecnologia e agilidade nos negócios. Muitas empresas tentam desenvolver tudo internamente, desde a coleta de dados até mesmo a entrega final com valor. Como sabemos, a Click é líder em transformar os dados em valor para as empresas. Muitas vezes identificamos soluções apenas de consulta de dados ou relatórios estáticos via consulta no banco de dados. Esses são apenas algumas das inúmeras motivações que levam os clientes a embutir Click em suas soluções. Bom, eu gostaria, inclusive esses links eu vou compartilhar com vocês agora diretamente no nosso chat, para que vocês acessem. Ok. Deixa eu só pegar aqui no chat e compartilhar com que todos façam acesso, se necessário. Bom, eu quero aproveitar para compartilhar esses três exemplos para que vocês entendam pontos muito importantes quando falamos de Click OEM. Ok? Deixa eu abrir primeiramente o primeiro caso. Nesse primeiro exemplo, é nítido ao cliente do HSBC que existe uma plataforma poderosa para gerenciamento de suas finanças. Vejam que em nenhum momento é apresentado a tecnologia que está sendo utilizada. Pelo contrário, um cliente desse banco dificilmente irá perguntar quais as linguagens de programação utilizadas para essa solução. Ok? Então, vocês podem fazer o acesso, inclusive, para ver como é um produto OEM desenvolvido. No segundo exemplo, temos uma solução de gerenciamento de equipes de trabalho. Um módulo mais simples, só um momentinho. Ok? É um módulo já um pouco mais simples, porém bem guiado ao usuário e com muito valor. Tá? Então,
também é uma solução que pode ser considerada uma solução de OEM. Nesse terceiro cenário, é uma aplicação de medicamentos. Fica mais nítido para nós que atuamos na área que existe uma solução Click. Algumas pessoas já devem estar se perguntando quais versões de ClickSense estão em uso em cada uma delas. Porém, até já vou antecipar. É o mesmo produto que vocês comercializam e apresentam atualmente, somente com foco diferente de atuação. Outro ponto importante é que com OEM é possível trabalhar na necessidade do cliente, visando a customização da proposta e requisito do negócio. Exemplo, se estamos falando de uma empresa que somente quer utilizar o ClickSense para apresentar uma aba com 5 objetos gráficos para 500 usuários, é possível a restrição e criação desta oferta de negócio. Okay? Voltando agora para o nosso PowerPoint. Vamos entender agora quais são as grandes diferenças, seja em uma oportunidade OEM, até mesmo tecnicamente, que cuidados precisamos ter para obter sucesso nessas vendas. Bom, diferente da perspectiva de uso interno, que em sua maioria nós atuamos com usuários, analistas, CTOs, até mesmo gerentes, e que vocês também necessitariam de inúmeras aprovações, quando falamos de OEM, trabalhamos com pessoas que possuem um grande conhecimento técnico e de demais soluções. Esta é apenas uma breve descrição das principais pessoas que vocês encontrarão durante um ciclo de vendas de OEM. Os proprietários de produto, que são tomadores de decisão, chaves, ainda serão centrais para a maioria dos ciclos de venda e influenciam fortemente parcerias OEM. Os desenvolvedores, vocês encontrarão desenvolvedores em todos os segmentos, eles também são muito influentes numa tomada de decisão. Vocês discutirão com essas pessoas muitos assuntos técnicos e pode ser um possível campeão o desenvolvedor, influenciando a decisão da empresa no processo de parceria. Temos também o gerente de inovação em pesquisa e desenvolvimento. Esta é uma pessoa que também encontramos normalmente, ela assume uma parte da área de pesquisa e desenvolvimento, são responsáveis por desenvolver planos em torno de inovações nos produtos, de novos produtos também para abordar novos mercados. Eles são altamente técnicos, costumam trabalhar em conjunto com os diretores e desenvolvedores. E também o diretor técnico ou gerente de produto, que entende também de OEM, profundo conhecedor da área de tecnologia e da área de indústria que atua, e tem responsabilidade pela definição do produto e o custo de desenvolvimento de novas soluções. Ok? Bom, agora quando falamos de clique com OEM, quais funcionalidades são as mais importantes comentadas ou requisitadas? E onde que devo ter foco? Lembrando que todos os recursos existentes no ClickSense podem ser utilizados para fim de criação de um produto e devem ser apresentados para um cliente. Importante entender que uma empresa de software que nem sempre vende um produto empacotado igual somente a um cliente. É comum que se tenha inúmeras soluções para múltiplas empresas e perfis de uso. É o que chamamos de multi-tenant. E esse é um grande diferencial que nós temos. Para isso, devemos ter em mente que governança é importante e devemos sempre apresentar streams e as diferentes formas que temos para integrar nosso produto ao dele. O cliente deve entender também que o ClickSense não é somente uma camada de apresentação. Temos uma cadeia completa de funcionalidades nativas do Sense que podem auxiliar e dar agilidade no negócio do cliente, assim como a transformação de dados. Na maioria dos casos, as empresas de software possuem apenas um banco de dados de origem, porém, se preocupam com o crescimento, seja de usuários, assim como recursos de servidor. Para isso, é importante que se tenha conhecimento de que somos totalmente agnósticos ao local de instalação de nossos produtos, além de possibilitar acesso a mais variada fonte de dados. Você deve também estar se perguntando se Nprinting, Alerting, KDI podem ser soluções também para um cliente OEM? Bom, já temos casos de cliente utilizando o Nprint como sendo um módulo de notificação semanal do andamento de vendas. Esse módulo ele pode ser comercializado de forma independente do produto base deles. É importante entendermos a necessidade do cliente, lembrando que estamos falando de uma parceria com o cliente, que procura ter lucro em sua solução. Devo demonstrar outros recursos? Enquanto converso com essa oportunidade, você deve estar se perguntando. Fiquem à vontade em relação a isso, porém, entendam a dor do cliente com exatidão. Bom, nesse cenário, apenas apresentando como podemos utilizar as streams e componentes nativos do Click para a criação de produtos de uma empresa.
Para cada cenário, pode ser uma oferta diferente ao nosso cliente OEM, que por sua vez pode ainda ganhar serviços na customização dos produtos específicos para determinada empresa. Lembrem sempre, estamos falando de um software e não de um dashboard com indicadores para uma área. Vejam que podem existir em uma mesma empresa de software um ou mais módulos, sendo que muitas vezes ele possui algumas customizações para os clientes. Esse gerenciamento integrado possibilita que as empresas criem novas ofertas de negócio. É importante lembrar que com o ClickSense podemos ter a governança atrelada às restrições de segurança e perfis de acesso do software a qual estamos nos conectando. Bom, a possibilidade de integração de autenticação e autorização conforme os requisitos do cliente é um grande diferencial e necessidade. Nesse cenário, voltando ao caso do RP, a empresa já possui uma lista de acessos e perfis que podemos pré-carregar para aplicarmos em nossas regras de segurança. Lembrando, a autenticação é o processo de validação das credenciais de acesso do usuário e a autorização visa entender que direitos ou dashboards o usuário tem acesso. Muitas vezes os sistemas integrados com Click OEM já o fazem a autenticação em seus sistemas e criam um single sign-on. Clientes OEM nos questionam se já temos módulos pré-fabricados para integração. Em nossa página developers.click.com existem sim, suportados pela comunidade, que poderão reduzir o tempo e esforço de construção da integração. Isso é agilidade que reflete para a empresa um custo menor e um tempo de entrega para a sua solução no mercado, reduzindo o custo total de investimento. Bom, novamente, quando falamos de OEM, temos que dar praticidade aos clientes. Isso não quer dizer que seja obrigatório ao parceiro OEM liberar o acesso via um mashup, de forma alguma. Porém, uma interface mais intuitiva e com a mesma experiência do sistema integrado facilita a percepção de valor e reduz as discussões em torno da tecnologia utilizada. Aqui eu tenho 3 formas de integrar um objeto dentro do seu produto. Hoje, um simples clicar com o botão direito na tela, na aplicação, disponibilizará a opção de Share, que irá criar um iframe pronto com a chamada que poderá ser utilizada por um parceiro OEM também. Lembrando que empresas de software já possuem equipes de desenvolvimento interno, ao passo que entenderão todos os métodos e códigos para desenvolvimento. Bom, vamos entender agora um pouco das formas que os clientes OEM comercializam as soluções e como que eles conseguem contratar isso diretamente com o Click OEM. Muitas vezes as soluções do cliente já estão instaladas na casa do cliente, on-premise. Nesse caso, será necessária a comercialização e instalação de uma licença, além de toda a configuração de integração no local onde está instalado este produto. Logo, se estivermos falando de um ERP instalado on-premise em 20 clientes finais, serão 20 licenças ClickSense Client Managed. Além disso, muitos clientes OEM oferecem as soluções dele como um serviço de assinatura, algo como o Netflix, sendo que o cliente OEM é responsável por ter instalado em um local único todos os seus produtos. Nesse caso, é mais simples e fácil o gerenciamento, ao passo que será somente um ClickSense Client Managed com inúmeras licenças de acesso de visualização. A Click cada vez mais focada em soluções SaaS e ClickSense Enterprise SaaS também é uma possibilidade para o cliente OEM, que não pretendem ter uma infraestrutura própria. Porém, é importante lembrar que temos inúmeras limitações técnicas que podem dificultar uma integração, como tamanho de aplicação, gerenciamento de identidade, etc. Recomenda-se que esse cenário SaaS somente seja utilizado para pequenas empresas que tenham até 50 usuários, sem uso de licença professional pelo usuário final OEM. Por quê? Outro ponto importante, deve-se sempre entender que OEM não pode criar concorrência com as ofertas da Click, ou até mesmo com as vendas diretas aos clientes. Por isso, sempre reforço, OEM é um produto ou solução de um parceiro, e não um dashboard para clientes finais. Bom, principais dúvidas que nós temos, né? Como identificar uma oportunidade OEM? Como já detalhado, uma oportunidade OEM tem o perfil de justamente criar um produto inovador, diferencial ou até mesmo uma troca de tecnologia já existente com a empresa. Então, basicamente, são 3 informações importantes.
são empresas de software, já possuem uma solução e estão à procura de um processo de parceria. E também possuem clientes que acessam os produtos deles. Lembrando que uma solução embarcada nem sempre pode ter um custo adicional ao usuário final. A empresa pode optar por subsidiar esse custo, visando a diferenciação no mercado. Parceiro OEM precisa QAP licenciamento via Core? Quais licenças eles utilizam? Com relação às licenças, 99% das situações, as licenças utilizadas por um parceiro OEM são nomeadas, ou seja, ClickSense Enterprise Client Managed com Analyzer. Somente em casos específicos podemos utilizar o licenciamento por Core devido às suas restrições de escalabilidade. E escalabilidade é muito importante quando falamos de um produto. Preciso descaracterizar o ClickSense? Trabalhar com white label? Preciso utilizar mashups? Não, fica a critério do cliente. Porém, sempre recomendamos que tenha a identidade visual do parceiro OEM ou de seu cliente, para que seja visualizado como uma solução diferente da discussão de tecnologia que está sendo empregada. Temos clientes que embedam completamente a solução, alguns utilizam iframe, outros publicam o sheet inteiro, até mesmo parceiros OEM que liberam acesso via Hub. Ok? Possuo minha solução como SaaS, hospedado pelo parceiro OEM e em nuvem própria, ou seja, o ambiente misto. Posso trabalhar com ambos? Muitas empresas já possuem seus próprios softwares como serviço e sim, é possível que um cliente, que um parceiro integre Click em sua nuvem própria ou até mesmo ter uma oferta para os clientes que ainda utilizam instalação on-premise ou trabalhar em ambos. Neste caso, serão 2 licenças consumidas, logo 2 ofertas. ClickSense Enterprise SaaS suporta OEM? Sim, como já comentado. Porém, existem restrições técnicas que devem ser avaliadas. Como já comentado, somente no ClickSense Enterprise SaaS podem ser utilizados licenças Analyzer e recomenda-se sempre que possuem até 50 usuários finais. Ok? Pessoal, agradeço o momento. Pete, perguntas e respostas é com você.